Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Aluti. A gente tem recebido algumas mensagens questionando diversos assuntos no campo do direito. E aí sugeriram que a gente gravasse alguns pequenos vídeos com algumas dicas a respeito do processo do trabalho. E a gente resolveu aceitar o desafio e hoje estamos fazendo o nosso primeiro vídeo. Ele vai tratar sobre o IDPJ, que é o incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Até a reforma do CPC, você podia chamar sócios da empresa executada para responder pelo crédito trabalhista quando se verificava que não tinham mais bens da pessoa jurídica. O procedimento era muito simples, você chamava o sócio, intimava, e aí, se ele não pagasse, você ia nos bens dos sócios. Só que isso foi alterado. O Tribunal Superior do Trabalho baixou instrução normativa orientando que o IDPJ, incidente de despersonalização da pessoa jurídica, na Justiça do Trabalho, teria que ser feito nos moldes do CPC, ou seja, através de um processo à parte. A parte reclamante, credora, autuava um processo à parte por dependência àquela execução, e lá você instruía o processo, prolotava uma sentença, responsabilizando ou não os sócios. Só que recentemente, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho baixou o provimento 01/2019. Esse provimento da Corregedoria do TST, que tem aplicação em todo o Brasil, dispõe que esse incidente não mais será autuado em um processo à parte, mas sim nos próprios autos onde está tramitando a execução. Então, a partir deste provimento, que foi agora no início de fevereiro de 2019, a parte credora, após se esgotar buscas de bens no patrimônio da pessoa jurídica sem sucesso, que é penhora online, imóveis, veículos, a parte pode requerer que se chame os sócios, bem como também pode querer que sejam incluídas novas empresas onde aquele sócio seja também proprietário de outra empresa. Então é uma petição. Só o que tem ocorrido, como esse é um instituto novo no processo do trabalho, em termos do procedimento, alguns advogados estão esquecendo de instrumentalizar esse pedido, ou seja, é uma petição incidental, mas tem que conter todos os requisitos da petição. A qualificação das partes, chamar os sócios, seu endereço, seu CPF, outras empresas onde ele é sócio também, com CNPJ, endereço, e a parte tem que justificar qual é a razão. Né? Existem pedidos que oficie-se a junta comercial para verificar. Não, a parte já tem que instruir esses elementos. Então, basta uma simples petição nos autos onde já tramita a execução, e aí você inclui esses sócios, outras empresas onde esses sócios também são proprietários, com os requisitos do artigo 840 da CLT, juntando os documentos comprobatórios da alegação, e aí, estando em ordem a petição, o juiz determinará que se intime esses requeridos, quer pessoas físicas ou jurídicas, para que se manifestem em 15 dias. Enquanto isso, o processo principal fica suspenso até se decidir o incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Tramitado o processo com a devida instrução,
é uma instrução como qualquer outro processo, pode haver a oitiva de testemunhas, audiências, o juiz prolatará uma sentença, desconsiderando ou não a pessoa jurídica. Desta decisão, cabe agravo de petição, sem nenhum ônus. Ou seja, se o juiz responsabilizar o sócio da pessoa jurídica executada, ele poderá ingressar com agravo de petição ao Tribunal Regional do Trabalho, sem necessidade da execução estar garantida. E o processo hoje é eletrônico, em 100% das varas do trabalho no Brasil, esse processo irá subir ao tribunal. Alguns inconvenientes dessa determinação da Corregedoria Geral que o incidente se processe nos próprios autos. Esse incidente não vai gerar nenhuma estatística para o judiciário, ou seja, será um processo novo, com uma sentença e não aparecerá na estatística do judiciário. Isso não é só para o judiciário, isso é também ruim para as partes, porque não vai realmente retratar o volume de trabalho dos advogados e dos juízes e servidores. Outra questão de inconveniência de ordem prática. Interposto agravo de petição, os autos eletrônicos serão encaminhados ao Tribunal Regional do Trabalho, respectivo daquela vara prolatora da decisão. E no processo judicial eletrônico, uma vez encaminhado o processo, o primeiro grau, a vara, não mais movimenta esse processo. Ou seja, se descobrir, no meio desse tempo de tramitação do processo até julgamento pelo TRT, se descobrir um bem da pessoa jurídica, a vara não vai poder movimentar. Antes, sendo incidente no processo à parte, mesmo havendo recurso, você poderia continuar a execução nos autos principais. Se descobrir um bem, fazer uma penhora online, ou seja, não teria essa paralisação. Então, você pode perceber que essa situação, em alguns casos, ao invés de melhorar a dinâmica processual, pode, na verdade, atrapalhar a situação. Ou seja, o processo irá para o tribunal sem nenhuma possibilidade de movimentação. Então, é uma situação a ser pensada. É claro que isso é um caso novo, é a posição do corregedor geral do trabalho, não foi discutido com a magistratura, nem com os advogados. Dentro do poder, dever do corregedor, ele entendeu que isso seria o melhor para o processo, mas a gente acredita que isso possa depois ser revisto para se tornar a situação mais prática, quer computando o processo para o judiciário, quer que o processo principal não fique paralisado com a remessa e você possa trabalhar com ele de uma forma mais prática. Então, essa pequena dica que se faz, essa alteração, que houve recente a respeito do incidente de desconsideração da pessoa jurídica no processo do trabalho. Abraços a todos, fiquem sempre ligados aqui no nosso canal no Facebook e que a gente vai tentar, na medida do tempo, encaminhar outros vídeos com outras dicas de procedimentos e a respeito do processo do trabalho. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.